Espaço Odontológico Fábio Rodrigues Teixeira e Dominus Educação apresentam Programa De Bem com a Vida. Apresentação Padre Hildo de Freitas. Vertical Cidade de Arcos, hoje dia 7 de novembro, quinta-feira, 31ª semana do Tempo Comum. Hoje a igreja reza pelos sacerdotes. Bom dia, Cidade de Arcos, bom dia, internautas, bom dia, aniversariante, bom dia a todos que nos dão o prazer da sua sintonia. O Espírito do Senhor repousa sobre mim. Ele me consagrou com a unção. Enviou-me para levar a boa nova aos pobres, curar os corações contritos e dar liberdade aos oprimidos. Deus, em sua misericórdia infinita, vai sempre ao encontro do pecador. Os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para escutá-lo. Porém, os fariseus e escribas o criticavam. Para eles, os outros eram pecadores e ignorantes, pois não conheciam a lei. Será que nós somos capazes de ver a boa vontade dos outros? Se não vemos o que afirmamos acreditar, certamente seremos muito semelhantes aos que acusavam Jesus. Suas orações têm o DNA dos céus, elas não ficam sem respostas. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 16, versículos 9. Todos nós caminhamos na expectativa de termos dias ainda melhores, certo? Mas, se não fosse pela fé, há muito teríamos sido consumidos pelo desânimo, pois alguns dias são muito mais difíceis de enfrentar. É como se estivéssemos em um deserto sem encontrar água, mas mesmo assim, por termos esperança, Deus acaba nos surpreendendo ao nos fazer chegar em um oásis. Se você está assim hoje, saiba que não é o único. Existe uma multidão que caminha com a esperança de viver um milagre. Mas só conseguimos alcançar o impossível com atitudes de fé. De modo que precisamos refletir, avaliar e planejar. O texto que lemos traz uma grande verdade para a nossa vida, pois diz que os olhos de Deus veem tudo e Ele está fortalecendo aqueles que se dedicam a Ele. Você consegue ter noção da beleza dessa promessa? O próprio Deus, por meio do Espírito Santo, está fortalecendo-o em cada circunstância. E o que precisamos fazer para receber isso? Simplesmente confiar e entregar tudo em suas mãos. Tome posse dos planos e promessas de Deus. Não olhe para o problema, olhe com fé e esperança para aquele que tem tudo em suas mãos. Ele indicará o caminho que você deve trilhar e concederá, assim, direção para cada etapa de sua vida. Saiba que os céus estão vendo você. Ele vê o seu coração derramado no lugar secreto. Suas orações e pedidos são ouvidos. Ele tem o melhor para a sua vida, ainda neste tempo. Apenas continue, persevere, pois Deus não se esqueceu de você. Hoje é o dia de Ele agir em seu favor. Creia. Jesus não deixa de nos dizer que o Pai nos ama, por isso haverá muita alegria no céu por um só pecador que se converte. Elias confinou-se numa gruta dentro da caverna. Inabalável em seu propósito, Deus deu prosseguimento ao processo de cura psicoespiritual, estimulando Elias a falar, enfrentar seus próprios medos,
e colocar para fora aquilo que eu estava amargurando. Que fazes aqui, Elias? E Elias desabafou com Deus. Eu me consumo de ardente zelo pelo Senhor dos Exércitos, porque os filhos de Israel abandonaram tua aliança, derrubaram teus altares e mataram teus profetas à espada. Fiquei somente eu e procuram tirar minha vida. Confira primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos 9 a 10. A depressão abalou sua fé, sua confiança em Deus, e Elias estava escondendo-se de suas responsabilidades de profeta. Então Deus se revela a Elias. Ele vai sentir sua presença na brisa suave. Ainda assim, o que Elias fez? Cobriu o rosto e voltou para o fundo da gruta. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículos 11 a 13. Deus questiona novamente Elias, para fazê-lo entender que a caverna não é o seu lugar, e direciona o caminho que deve seguir, ou seja, sua missão. Vai, retoma teu caminho na direção do deserto de Damasco. Irás ungir Azael como rei de Arã. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículos 14 e 15. Podemos observar que a terapia de Deus não foi algo extraordinariamente complicado, caracterizando-se por passos simples como boa alimentação, sono, exercício, desabafo, enfrentamento dos medos, atenção à sua palavra e acatamento dos novos caminhos indicados por ele. Depois disso, Elias saiu da caverna renovado. Obviamente, não foi fácil, como não o é em nossa vida, mas a superação revela-se possível. Recebi esta partilha. Quero agradecer primeiramente a Deus pela superação de uma depressão profunda. Padre, eu passei muito tempo mergulhado numa tristeza que me fez perder a vontade de viver e até mesmo de sair de casa. Eu só queria ficar dentro do quarto, de preferência no escuro, sem ver ninguém, chorando e sofrendo. Era uma dor tão grande que, por várias vezes, tentei tirar minha própria vida. Padre, não foi fácil reagir e conseguir força para lutar. A minha vida e a de meus familiares eram um inferno. Mas hoje, graças aos medicamentos e à minha fé em Jesus sacramentado, estou curada dessa terrível doença. Padre, com a orientação do médico, estou deixando de tomar os medicamentos. Louvo e agradeço a Jesus misericordioso por essa graça. É exatamente essa a cura psíquica e espiritual aliada a medicamentos que proponho. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e descanso eu vos darei, diz o Senhor. Ó Deus, constituístes vosso Filho unigênito, sumo e eterno sacerdote, aos que ele escolheu como ministros e dispensadores dos vossos mistérios, concedei fidelidade no serviço a eles confiado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. A primeira leitura é do Novo Testamento, Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 3 a 8. Salmo 104, e nos convida a rezar. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Cantai, entoai salmos para ele. Publicai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos em seu nome que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Procurai o Senhor Deus e seu poder, buscai constantemente a sua face.
Lembrai as maravilhas que ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido. Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigorem suas leis em toda a terra. Exulte o coração dos que buscam a Deus. O Santo Evangelho, escrito segundo Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 10. Assim está escrito. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando à casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Estas são palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. No Santo Evangelho que ouvimos escrito segundo Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 10, nos ensina a palavra do Senhor. Os cobradores de impostos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os publicanos, coletores de impostos e os praticantes de outras profissões eram considerados pecadores que não mereciam pertencer ao povo de Deus. Nem todos eram de fato maus, mesmo que fossem pecadores. Porém, Jesus veio para lhes oferecer salvação. Isso é muito importante para mim. Jesus veio para me salvar, não porque o mereço, mas apenas porque me ama. Pai Santo, consagra-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo, diz o Senhor. A beleza da liturgia da Páscoa nos convida a contemplarmos o amor de Deus, tão vivo e plenamente revelado em Jesus Cristo. Esse amor é real, é vivo, presente, atuante na vida dos seres humanos. Por isso, os apóstolos, tocados pela verdade de Cristo, são enviados para anunciá-la bem ao coração dos humanos. Cristo continua insistindo sobre o mandamento do amor, a ponto de nos dizer, por causa desse amor, não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. Nos Atos dos Apóstolos, Pedro está na casa de Cornélio e ele reconhece a ação do Espírito Santo que conduz todos ao Cristo Salvador. Ali há uma abertura sensacional de compreensão à ação do Senhor no meio deles. Os de longe são acolhidos, são batizados, tomam parte na comunidade. Belas são as palavras de Cristo que jamais poderemos esquecer.
Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Quando Jesus chama os discípulos de amigos e não de servos, significa que estão vinculados à sua pessoa, como um amigo muito presente na vida de outro amigo. O amor não é teoria, o amor é a própria pessoa de Cristo e por isso os apóstolos são verdadeiramente amigos do amigo, vinculados nele como um ramo ao tronco da árvore. Nossas comunidades precisam ter as portas abertas para acolher sem reservas os que não estão muito convictos da fé, os indiferentes e quem está procurando nosso Senhor com sinceridade. Não faltarão oportunidade para a comunidade exercitar-se na comunhão com o Cristo ressuscitado. O batismo nos dá a visibilidade necessária de quem aderiu à fé em Cristo Jesus. Dá a pertença a um corpo que é a Igreja, que é o Reino. Na comunidade cristã autêntica se vive a fé no Cristo ressuscitado. Quando há fechamento, falta de diálogo, busca de poder, gosto de competição, é preciso vencer essas desarmonias para ser uma comunidade nos moldes do reino do Evangelho. Em Cristo não há acepção de pessoas, mas em nós não sei. Se vivemos no Espírito do ressuscitado, então é possível a unidade, um só corpo, um só Espírito em Cristo. Se temos fé, só é possível vivermos no amor, não de modo platônico, mas sim real, de pessoa a pessoa, dentro da comunidade, sendo verdadeiramente a Igreja de Jesus. Que as últimas palavras de Cristo ressoem em nossa existência. Isto é o que vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Encerrando o programa de Bem com a Vida, nós vamos ouvir com o coro Edipou, o povo de Deus. Continue na programação da Vertical, fiquem com Deus, um bom dia, porque eu vou com Ele. Bom dia.